cresce na graça e no conhecimento da palavra. Amém? Amém. E estou muito feliz pela vida de vocês e vamos então compartilhar dessa felicidade ouvindo a palavra de Deus. Amém? Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus aí, em Romanos 12. Romanos 12. Hoje eu vou aproveitar o gancho que a Cida acabou de falar aqui. Nós vamos aprender hoje como ser um vencedor, amém? Amém. O que é um vencedor através dessa palavra que Deus vai falar conosco? Romanos 12. Romanos 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2, tá bom? Eu creio para que todos que aqui estão, que é uma palavra conhecida, mas tem algumas coisas aqui que eu aprendi, eu queria compartilhar com vocês. E como a palavra do Senhor, ela diz que é o Evangelho quer dizer boas novas, e todas as boas novas que a gente aprende, a gente, por alegria em servir um Deus poderoso, maravilhoso, a gente quer compartilhar com nossos irmãos. E eu não posso deixar isso para mim. Eu quero compartilhar com vocês essa alegria e esse aprendizado, para que a gente possa, caminhar rumo ao céu. Que esse é o nosso objetivo aqui na terra, amém? A gente quer voltar para o nosso lar. A gente quer estar com o Senhor Jesus naquele grande dia. Todos acharam? Amém. Amém? Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, tem algumas traduções que é pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu vou ler novamente para que vocês gravem isso aí no coração de vocês e para que vocês reflitam. Porque se a gente olhar para esses dois versículos aqui, ele é muito claro. Porém, tem algumas coisas que eu aprendi, quero compartilhar com vocês, que vai mudar um pouquinho a nossa visão aqui. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. amém. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra, quero te agradecer por essas vidas que aqui estão, quero te agradecer pela minha vida que está aqui também, Senhor Jesus, diante do Senhor. E nós queremos aprender, como eu sempre digo aqui para os meus irmãos, que nós viemos aqui para aprender e colocar tudo que nós aprendemos até hoje em prática nas nossas vidas pessoais. Por isso eu te peço, tira todo empecilho, toda barreira, todo sono, todo cansaço, para que a gente possa aprender e ser alimentado da sua palavra e que a gente fique forte cada vez mais e mais e que nós permanecemos fiéis a Ti, Senhor. Eu te agradeço por este momento, te agradeço pela minha vida mais uma vez, te agradeço pela vida dos meus irmãos que aqui estão e que nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos. Desde já eu quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, a carta aos Romanos, por isso a gente tem que entender, quando a gente vai ler algum texto bíblico, quando a gente vai ler alguma coisa bíblica ou um versículo bíblico, a gente tem que entender o contexto geral, para a gente chegar nesse ponto aqui e a gente poder ser transformado e renovado, tanto a nossa mente, como o nosso corpo, como as nossas atitudes.
E quando a gente chega nesse texto aqui, a gente vai aprender algo tremendo. Por quê? Porque essa carta aos Romanos aqui é considerado, diante dos estudiosos aí, como o maior tratado teológico. Então são doutrinas ensinadas por Paulo aos romanos, ao povo ali, aqueles crentes daquela época, para que houvesse lá na frente uma real mudança de vida, uma nova vida. Amém? Então toda essa carta aqui, até chegar no capítulo 12, ela tem coerência, ela tem ensinos, doutrinas, tem uma teologia. Então há um ensinamento, é como nossa vida aqui. A nossa vida aqui, ela é feita de aprendizados. Até um tempo atrás, todos nós aqui não conhecíamos esse Deus poderoso. Só que agora nós conhecemos esse Deus poderoso. E a palavra está dizendo aqui que se nós conhecemos esse Deus agora, nós temos que demonstrar isso na nossa vida pessoal. Então quando a gente olha aqui, só para vocês terem uma ideia desse tratado teológico, a gente olha desde o capítulo 1, olha só como a gente vai entender para chegar no versículo capítulo 2 aqui. Eu vou dar a resumida aqui, não precisa vocês olhar não, mas depois eu gostaria que vocês pegassem esse livro todo e lessem. Essa carta que Paulo está dando aqui, para a gente ter uma noção. A gente não pode ficar, qual que é a vontade de Deus? Eu não sei qual é a vontade de Deus na minha vida. Hoje nós vamos aprender. Amém? Então, a carta, ela começa aqui com Paulo, com um conteúdo importante, que é do Evangelho. Então ele começa a mostrar para esses crentes lá de Roma, para essas pessoas lá de Roma, o que é o Evangelho, o que é as boas novas no capítulo 1. Ele continua dizendo o que significa o Evangelho, o que significa as boas novas. Quando ele vai continuando aqui no capítulo 2, ele vai mostrar para as pessoas a justiça de Deus, a necessidade. Primeiro ele mostra o conteúdo, ele mostra o que é o Evangelho. Depois ele continua na sua carta mostrando a necessidade desse Evangelho para a minha vida, para a sua vida. Porque até pouco tempo atrás nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos à beira de um precipício, a gente estava morto. Mas aí Paulo vai mostrando através de Deus, através da misericórdia de Deus, todo esse trajeto. Aí nesse trajeto, nessa carta aqui, ele começa mostrando o que é o Evangelho, qual que é a necessidade do Evangelho. Eu acredito que todos vocês na caminhada começou a aprender. A gente aprendeu o que era o Evangelho, quais são as boas novas. Depois nós vimos qual é a necessidade da gente continuar no Evangelho, nessas boas novas. No capítulo 3 ele vai dizer para nós que mostrar para nós a revelação de Deus. Depois eu gostaria que vocês na sua casa, quando tivessem um tempinho, lessem essa carta de Paulo aos Romanos. Ele começa a destacar a revelação de Deus. No capítulo 4, ele mostra, a revelação de Deus, e ele dá alguns exemplos para que aquilo ali ficasse gravado na mente. Mostra o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé. Ele vai dando, não só teoricamente, mas ele mostra pessoas que foram justificadas pela fé, que entenderam o que era o Evangelho, entenderam as boas novas. E aí ele vai continuando no capítulo 5, ele vai falar sobre os frutos desse ensino. Então a gente tem que mostrar os frutos desse ensino. A gente tem que mostrar para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso neto, para a nossa neta, para a nossa família. As pessoas que estão ao nosso redor, eles têm que olhar para nós e ver o fruto desse ensino todo que vocês aprenderam até hoje. Será que nós estamos dando bons frutos? Será que nós estamos mostrando esse fruto para outras pessoas? Então todo esse ensinamento até agora ele é mostrado aqui através do fruto. E no versículo 6, no capítulo 6, quando você aprende o que é o Evangelho, a importância do Evangelho, os exemplos que Paulo está dando dentro dessa carta das pessoas que foram justificadas pela fé, mostra também no capítulo 6 como essa justificação, como você entendeu o que é a fé, como você entendeu o que é o Evangelho, ele mostra para nós também e vai nos levando ao quê? A santificação. Então você vê que é um processo. Você não chegou aqui na igreja sabendo de tudo.
Você chegou aqui na igreja leigo no assunto. A gente não conhecia o nosso Deus. A gente ouvia falar de um Deus que existia no mundo. Mas aí, conforme o nosso caminhar com Cristo Jesus, hoje a gente começa a andar um pouquinho mais firme na presença do Senhor. E quando a gente vê aqui que os frutos estão vindo, e esse fruto aqui, ele vai trazer, vai nos levar cada vez mais à santificação, vai nos mostrando que a gente tem que se mudar, que a gente tem que ser uma nova criatura, que a gente tem que servir a um Deus, a gente não pode ser a mesma coisa que a gente era antes, ok? E aí ele vai dando todo o contínuo dessa trajetória nossa, da nossa vida. Porém, no capítulo 7, eu não sei se acontece com vocês, acontece muito comigo, eu não sei se eu sou anormal, ou se, por mais que a gente esteja no processo de santificação, no capítulo 7, diz para nós que nós temos alguns conflitos dentro de nós, mesmo depois da nossa conversão. Eu não sei se vocês já passaram por isso, porque quando a gente é convertido a Cristo Jesus, começa a ter alguns conflitos de ideias, conflitos de sentimentos, conflitos entre pessoas, conflitos entre familiares. Então, dentro do capítulo 7 aqui, a gente começa a ter alguns conflitos. A gente começa a olhar, peraí, como é que eu consigo seguir a Deus através das leis? Como é que eu consigo seguir a Deus através dos mandamentos? Porque é praticamente impossível você cumprir todos os mandamentos. Começa então a ter alguns conflitos, mesmo você sendo convertido a Deus. Mesmo você tendo todo esse processo, você entendeu o Evangelho, você sabe a necessidade do Evangelho, você sabe que tem alguns conflitos, a gente começa a dar aquele turbilhão na nossa vida. Não aconteceu isso na vida de vocês? Quando a gente entrou na presença do Senhor, a gente começou a olhar algumas coisas que a gente fazia naquela época, não batia, não dava aquele conflito. Como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fazia isso? Por que eu fiz isso? Por que eu pensava dessa forma? Por que acontecia isso? Como eu fui estúpido? Como eu fui ignorante? Então começa a vir esses conflitos mesmo depois da nossa conversão. Amém? E aí, na caminhada dessa carta, por enquanto Paulo está tratando de doutrina, de ensinamento teológico, ensinando aqueles crentes a como andar na presença do Senhor. Ok? E dentro desse rumo todo aqui, ele vai mostrar também a grande obra do Espírito Santo no capítulo 8. Né? Apesar de toda essa dificuldade que a gente tem, e eu sei que vocês passam também, que eu passo por grandes dificuldades, espiritualmente falando. Apesar de tudo isso, no capítulo 8, nós vamos ver que na nossa vida tudo está debaixo da graça segundo o Espírito Santo de Deus. E aí, o que dá isso para nós? Nos dá segurança, nos dá esperança de continuar caminhando e tendo fé naquilo tudo que nós aprendemos. Porque no nosso caminhar, amados, às vezes bate uma sensação de que a nossa fé está baixa, que a gente não vai aguentar, que a gente não vai conseguir prosseguir, que a gente está numa situação complicada, uma dificuldade. Às vezes a gente não quer mais orar, a gente não quer mais ler a palavra, às vezes a gente passa na mente, porque nós somos seres humanos, até em abandonar, como a gente vê em muitos casos aqui no nosso próprio ministério, pessoas abandonando a Cristo Jesus. Amém? Mas quando a gente entende todo o processo aqui, a gente vai tendo esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então isso é a carta de Paulo descrevendo até a gente chegar onde a gente vai chegar agora. Aí vai mostrando no capítulo 9 a tristeza de Paulo, quando ele mostra o povo, a incredulidade do povo de Israel. Isso traz para nós também, durante a nossa caminhada, como Deus às vezes fica triste, porque mostra a nossa incredulidade, como o Laércio acabou de ler aqui. Tomé, ele teve que ver, teve que tocar, e isso não é só Tomé, a maioria de nós, às vezes a gente tem que tocar, a gente tem que ver, a gente tem que presenciar, para acreditar que existe um Deus que está tomando conta da nossa vida. Às vezes o milagre tem que vir visualmente para nós, para a gente crer. Tudo isso faz parte da nossa vida. E Paulo descreve aqui a incredulidade do povo de Israel mesmo, né?
acontecendo tudo aquilo que a gente já estudou, que a gente já aprendeu, né? Abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Rio Jordão, saindo água da pedra, da rocha, caindo o pão do céu. Mesmo assim, houve muita incredulidade naquele meio do povo. E não é diferente de nós aqui. Amém? Nós temos às vezes que passar por algumas coisas e a gente vê que realmente é complicado, né? E aí ele continua no capítulo 10, falando que por causa dessa incredulidade aqui, o povo de Israel não estava mais se sujeitando a Deus. Então você vê a trajetória. Paulo está mostrando para aqueles crentes que o Evangelho é importante, que a gente tem que continuar seguindo a Cristo Jesus, que a gente tem que buscar, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. Apesar de todas as dificuldades, ele está dando exemplos. Olha, o povo lá não acreditou, o povo lá teve problemas, teve dificuldades, mas não foi todos, foi a maioria, mas não foram todos. E aí ele vai dando a descrição. E aí no capítulo 11 ele também mostra o futuro glorioso que há. Porque não há só pedras, não há só dificuldades. A gente está caminhando aqui com todos esses empecilhos, com todas essas tribulações, com todas essas dificuldades, seja financeira, seja doença, seja o que for no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com família, tudo mais, tem um futuro glorioso nos aguardando. Tem algo maravilhoso nos esperando que a gente não faz nem ideia. Mas isso tem que ter a fé genuína dentro do coração, para a gente poder olhar e ver o futuro glorioso na nossa vida. Amém? Amém? E aí ele chega no capítulo 12, que é o que a gente vai aprender agora. Por quê? Porque quando ele diz assim no versículo 1 aí, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, quando ele fala essa frase aí, o que ele está dizendo para nós? Esse rogo-vos aí eu aprendi que é o seguinte, é como se fosse uma ordem que Paulo está dando a esse povo, dizendo para eles, olha, irmãos, pela misericórdia de Deus, pelo ensinamento que vocês aprenderam até agora, acerca da salvação, acerca do Evangelho, acerca de tudo que vocês estão aí aprendendo, ele diz assim, apresentei então o vosso corpo. Amém? Quando ele fala apresentar o corpo, nós sabemos que antigamente, no Velho Testamento, o que era feito para que você reconciliasse com Deus? Era apresentado o que naquele momento lá? Um cordeiro, não era assim? No Velho Testamento? Então apresentava-se um cordeiro ali. O cordeiro era imolado, era morto, era sacrificado, né? Para a remissão dos seus pecados. Não era assim? Hoje, a gente sabe, nós somos pessoas esclarecidas, que Jesus morreu naquela cruz como nosso cordeiro pascual. Ele foi imolado, ele foi morto, né? Para que todos esses bichinhos aí fossem tirados. Agora não tem mais eu levar alguma coisa para matar ou sacrificar. O que nós temos que fazer agora, como Paulo está dizendo aqui? Vocês aprenderam a carta desde o início, todo o processo até chegar aqui. Da sua vida espiritual até hoje, o que vocês aprenderam? Que nós temos que apresentar agora o nosso corpo. Ok? Tem algumas religiões que falam que esse corpo tem que ser triturado, tem que ser judiado, tem que ser, né? Tem que ser machucado, não é isso que Deus... Nós vamos apresentar o nosso corpo agora. O nosso corpo, a palavra diz que é o templo, é a morada do quê? Do Espírito Santo. Então esse corpo aqui, ele tem que ser bem cuidado. Ele tem que ser bem apresentado. E aí a palavra diz que ele tem que ser apresentado santo e agradável. Então hoje, o que Deus está falando aqui que a gente vai apresentar o nosso corpo? A Deus. Então tudo que eu aprendi hoje, até agora, eu não tenho como. Quando era apresentado o cordeiro lá, eles pegavam o cordeiro de volta depois? Tinha como pegar o cordeiro de volta? Quando você entende a palavra do Senhor, você entende qual é a vontade boa e agradável e perfeita de Deus, você tem como pegar esse corpo de volta?
Então, quando você apresenta esse corpo a Deus, você cria uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus faz com que eu e você, o corpo, não fale mais o que você falava antes. Você não anda mais em lugares que você andava antes. Você já não mais pensa aquelas baboseiras, aquelas bobeiras que você pensava antes. Você não pronuncia mais palavras como você pronunciava antes. O seu comportamento agora é outro. Por quê? Porque você apresentou a Deus o seu corpo como sacrifício vivo. Então as minhas atitudes, os meus pensamentos, aquilo que eu fazia antes de conhecer toda a história, o que Deus quer para a minha vida, eu apresento agora este corpo em sacrifício vivo a Deus. E agora, por mais que eu me apresente a Deus, não tem como eu voltar atrás. Esse corpo que foi apresentado a Deus, ele não pode voltar atrás. Então, amados, entramos num caminho, não tem como recuar. A não ser que você queira ir para um outro lugar que não é agradável. Então, quando ele fala isso aqui para nós aqui, rogo-vos, ou seja, eu estou te dando essa ordem aqui, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, ou seja, pelo tudo aquilo que você foi ensinado acerca da salvação, porque eu creio que todos vocês aqui foram ensinados, estão sendo ensinados acerca da salvação, para onde vocês vão. Então Deus está falando aqui através de Paulo, rogo-vos, que vocês então, de todo esse conhecimento que vocês têm, vocês vão apresentar esse corpo aí, sacrifício vivo a Deus, mas não é de qualquer jeito, porque esse corpo aqui agora é o templo do Espírito Santo, e se ele é o templo do Espírito Santo, eu tenho que apresentar ele santo, agradável. Amém? Uma palavra de Deus está falando aqui, santo e agradável não é para os homens. Eu não tenho que ser agradável aos homens, fazer aquilo que eu fazia antes para o não. Tem que ser agradável a Deus. Porque agora você está apresentando esse corpo aí. Então, como é que pode a gente olhar, como a Cida mencionou aqui, um membro importante de uma igreja grande, apresentando o seu corpo, o seu sacrifício vivo, daquela forma que ele se apresentou? Não tem como. Então, o que vem na nossa mente? O que a gente pensa agora? Que é um homem que, apesar de vários anos dentro do ministério, ainda não é uma pessoa convertida. Não é uma pessoa que realmente entregou a sua vida a Cristo Jesus. Não entendeu ainda o propósito e a vontade de Deus na sua vida. Então, pratica aquilo que praticava antes de conhecer o Senhor Jesus. Então você vê que não tem coerência, não bate. Então não tem como você apresentar a Deus algo que você não é. E aí, meus amados, você pode enganar anos e anos, eu, você, os irmãos, a igreja, o ministério, mas vai chegar um momento que Deus vai cobrar. E aí não adianta colocar a mão na cabeça, ai meu Deus, eu não sabia, não. Está sendo ensinado anos e anos e anos e anos, e está praticando a mesma coisa que o mundo ensina. Então a gente vai apresentar esse corpo nosso diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Por quê? Porque apresentando isso, ele dá uma continuação aí. De que forma que eu vou me apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Que é o nosso culto racional. Olha aí. Então, eu aprendi. Agora eu não vou ficar ouvindo baboseiras. Eu não vou ficar aqui crendo em crendices bobas. Eu não vou fazendo sacrifício de tolo. Eu vou começar agora a apresentar o meu culto racional a Deus. Eu vou começar a andar
e vou entender, porque quanto mais eu me apresento a Deus, quanto mais eu entrego esse corpo racional a Cristo Jesus, eu começo a ter mais intimidade com Deus, e essa intimidade com Deus me faz com que eu conheça melhor qual é a vontade de Deus para a minha vida. E eu começo a tirar um monte de coisa, um monte de empecilho, um monte de peso da minha vida, que eu achava que era agradável a mim, e não era, estava me levando ao abismo. E aí ele fala aqui, o culto racional. Aí ele continua assim, e não vos conformeis com este mundo. E aqui a gente sabe, a gente aprendeu, que a gente não deve se moldar a esse mundo. Olha só, você aprende, você sabe que agora, a partir de agora, esse corpo seu, você entregou a Cristo Jesus. E aqui duas palavras que chamam a atenção, conformeis e transformais. Os dois, existe uma forma, né? Então, transformeis, conformeis. Então, existe uma forma. E aqui a gente aprende que quando você não vai se conformar a esse mundo, você não pode entrar, você não pode ser moldado pelas coisas do mundo. E hoje nós estamos sendo levados a ser moldados pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Então tem muita coisa que a gente aprendeu lá em Isaías, o que era certo agora é errado, o que é errado é certo, não é assim? E isso está sendo colocado na nossa mente de tal maneira que o que era pecado ontem, hoje já é motivo de aplausos. Então o que Deus está falando para mim e para você? Você aprendeu até aqui. Você aprendeu que é evangelho, aprendeu que é as boas novas, você se aprofundou, você foi justificado pela fé, você teve exemplos de homens e mulheres que foram justificados pela fé, você teve aí exemplos de um povo que endureceu o seu coração, o que aconteceu. Você tem um aprendizado, você tem uma base. E essa base aí te leva a você transformar esse corpo seu aí num sacrifício vivo para Deus. E esse sacrifício vivo para Deus faz com que você se torne santo e agradável a Deus. Então você tem uma caminhada legal com Cristo, você sabe o que Deus quer para a sua vida. Você conhece todo esse tratado teológico. Agora Deus está pedindo para você colocar em prática. O que é colocar em prática? Você não andar como você andava antes, você ser transformado, você não se moldar mais a esse mundo. Então, para mim e para você, não tem como alguém chegar para você e falar, ontem que você fez era pecado, hoje não, gente, hoje está mais tranquilo. Não. O que é pecado ontem continua sendo pecado hoje e vai ser pecado amanhã, conforme as Escrituras do Senhor. Então, ninguém e nada vai mudar a minha mente. Eu não tenho como entrar nessa forma aí e ser moldado por isso. Não. Eu sou justificado pela fé. Esse templo aqui, por exemplo, hoje, eu não posso pegar esse templo aqui e levar num baile funk, vai. Eu não posso misturar essas coisas. Eu não posso sair daqui agora e ir num boteco. Eu sei das consequências que vai ter. Então, gente, são coisinhas básicas, mas são coisinhas que a gente pega no dia a dia, muitos crentes fazendo. O que tem na festa? O que tem pular uma fogueirinha? O que tem fazer um monte de coisinha? O que tem fazer bandeirinha de festa junina? Vocês estão vendo? São coisinhas, detalhes que a gente está fazendo, que as pessoas estão fazendo, que não tem como a gente olhar para essas pessoas e falar assim, olha aí, esse corpo aí é o sacrifício vivo que a Deus não é santo nem agradável a Deus. Então eu não vou me conformar a esse mundo, eu não vou me moldar, eu não vou entrar dentro dessa forma e ser moldado conforme o mundo. Para mim a palavra de Deus é importante, a palavra de Deus é única, é verdadeira, é o único caminho, e se Deus está falando que é pecado, é pecado. Eu só não vou me transformar num sanguinário, eu não vou me transformar num homem duro. Eu posso ver algum irmão, alguma pessoa passando por uma necessidade ou fazendo algo que não condiz, eu posso orientar, eu vou continuar amando aquela pessoa,
porém é pecado e ponto final. Não tem meio termo, não tem conversa. Eu não vou passar a mão na cabeça, eu não vou falar, tá bom, fique tranquilo, talvez foi um errinho de Deus, Deus errou agora, mas lá na frente Deus vai consertar. Isso não existe. Amém? Então, pelo conhecimento que nós temos que ter uma nova vida. E agora nós estamos aplicando essa nova vida tudo que a doutrina que nós aprendemos até hoje, nós temos que aplicar na nossa vida. Amém? E aí ele vai falar assim, além de você não se conformar com esse mundo, além de você entregando sua vida a Deus, o seu corpo em sacrifício vivo, que não tem mais volta, amém? Entregou, vamos continuar firmes ali. Você tem que transformar. Essa transformação que tem na sua vida vai refletir numa renovação de entendimento. Você agora tem um outro tipo de entendimento, você caminha de uma outra forma. Você agora compreende as coisas de Deus, você se apega mais às coisas de Deus, você se achega mais às coisas de Deus. E o próprio Deus vai te orientando na sua caminhada, no seu dia a dia. Olha, não põe a mão nisso aí, não pega isso aqui, não fala isso aí. Olha, você está errando aqui. Mas como é que eu vou ter isso aí se eu não deixei esse sacrifício vivo a Deus? Esse corpo, eu não deixei o templo, que é essa igreja aqui, o Espírito Santo, trabalhar. Então, quando eu deixo tudo isso, que eu não me conformo com este mundo, eu não vou me moldar às coisas ruins que estão acontecendo aí, eu vou transformar a minha mente, vai ser renovado o entendimento. Porque eu, renovando o meu entendimento, amados, o que vai acontecer? Eu vou começar a entender qual é a boa, como diz a palavra do Senhor aqui, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. Muitos de nós não sabemos qual que é a boa. Se eu fizer a pergunta aqui para vocês agora, você sabe qual que é aí a vontade de Deus para a sua vida? Sabe por quê? Porque às vezes a gente nos pega num momento difícil, a gente transforma o nosso Deus até num Deus tirano, um Deus ruim, porque a gente fala assim, olha, a Daiane está passando por isso, mas é a vontade de Deus, está passando coisa ruim, mas é a vontade de Deus. Não tem isso no nosso coração? Ah, mas está passando assim, está passando por esse problema, porque é a vontade de Deus. Pode até ser a vontade de Deus, mas eu sei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se eu estiver passando por uma dificuldade tremenda, ruim, isso não vai abalar a minha fé, porque eu fui justificado pela fé. Eu tenho um ensinamento básico que veio lá de trás, muitos anos eu aprendendo até aqui. E eu sei que esse corpo aqui é um sacrifício vivo a Deus. Então eu tenho que entregar esse corpo a Deus de maneira boa, e que seja a vontade dele. Então mesmo eu passando por dificuldade, mesmo eu passando pelas tribulações, a minha mente foi renovada em Cristo Jesus. Então os meus pensamentos é diferente agora. Eu acredito, eu tenho certeza absoluta que Deus não quer que ninguém aqui seja, que passe por doenças terríveis, que passe... Não. Mas se aconteceu, a nossa mente tem que estar renovada. A minha vida tem que ser transformada de verdade, para que eu possa concluir a minha etapa nesta vida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então minha mente tem que estar transformada pela renovação do meu entendimento em Cristo Jesus, de tudo que eu aprendi até hoje. Porque chega um momento da nossa vida que se a gente não colocar em prática aqui, como que a gente vai fazer? Então quando a gente olha aqui, aí você vai experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E como que a gente aproveita? Tudo isso é consequência do nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida vai mostrar para as pessoas que estão ao nosso lado se realmente nós fomos transformados, se realmente nós somos renovados. Quem já olhou para nós, eu tenho certeza, eu sempre brinco aqui com vocês, que nós estamos parecendo no Big Brother, né? Nós somos 24 horas vigiadas. Eu tenho certeza que alguém já olhou para o Fernando assim e falou assim, aquele ali é crente? Então se ele for crente, eu vou passar longe da igreja onde ele frequenta. Eu tenho certeza que já falaram isso comigo.
de mim. Então, o que nós estamos apresentando diante das pessoas? Qual que é esse, por exemplo, porque é fácil, amados, a gente está aqui agora, nós estamos cultuando, né? Nós estamos cultuando a Deus. E quando saímos daqui, qual é o culto que nós apresentamos lá fora? O que nós estamos apresentando lá fora? O que nós estamos apresentando dentro da nossa casa? O que nós estamos apresentando quando nós nos reunimos com a nossa família? O que nós estamos apresentando quando nós estamos lá no nosso trabalho? Ou o que nós estamos fazendo quando estamos sozinhos? Será que nós estamos experimentando qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus na nossa vida? Será que nós estamos cultuando aqui, né, olhando para vocês, olhando para mim? Se alguém filmar a gente agora aqui, ó, nossa, que povo lindo, né? Ah, povo, parece todos anjinhos, só falta aqueles negocinhos, aquela argolinha, né, na cabeça. Mas e aí, quando a gente sai daqui, o que nós estamos falando? O que nós estamos pensando? Onde é que os nossos olhos estão indo? Onde é que esses pezinhos aqui estão nos levando? Achando que Deus não está vendo nada. Nós vemos exemplo aí, ó. Então, de maneira que nós estamos apresentando esse corpo em sacrifício vivo a Cristo Jesus? Porque vocês sabem que lá no Antigo Testamento, o bichinho tinha que ser o quê? Perfeito. Se os sacerdotes ali não recebiam, né, um cordeirinho com algum defeito, algum probleminha, imagine Deus. Você acha que Deus vai receber a gente de qualquer maneira? A gente de qualquer jeito? Então, amados, aqui a gente aprende que a gente está colocando, olha que interessante, Paulo vem falando aos romanos, aos crentes na época, vem instruindo, vem ensinando, dando a doutrina. Aqui no capítulo 2 ele já começa a falar, ó, agora vamos colocar em prática tudo isso aí. Então tudo que você aprendeu agora, você vai, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus derramou essa misericórdia sobre as nossas vidas, deu esse entendimento para nós. Então a partir de agora nós vamos mostrar a Deus um culto racional a Ele, entregando o nosso corpo vivo, né, que seja agradável a Ele. Então não vamos fazer mais o que a gente fazia antes, não vamos pensar da mesma forma que a gente pensava antes, não vamos falar o que a gente falava antes. Não tem essa de mentirinha boa, mentirinha agradável, mentirinha não sei o que. Tudo isso tem que ser mudado, renovado. A nossa mente tem que estar sempre transformada, sendo transformada, para que a gente possa entender que de repente uma situação que eu acho que é boa para mim, mas não é boa para mim. Aí eu vou entender, porque minha mente foi renovada em Cristo Jesus. E aí eu sei que essa situação que eu achava que era bom para mim, não era bom para mim. Aí eu entendo qual é a vontade de Deus. Aí eu recuo e deixo Deus trabalhar na minha vida. Aí eu começo a andar conforme a vontade de Deus. Eu começo a me apresentar diante de Deus de uma forma agradável, de uma forma coerente. Porque não adianta, quando fala culto racional aqui, não é só. Porque é incoerente você pegar, estar aqui louvando, né? Eu era improvável, mas fui escolhido. Aí chega lá fora, começa, né? Não fica incoerente? Você está prestando um culto racional a Deus? Você está se apresentando de forma racional a Deus? Não. Você vem aqui e faz tudo bonitinho aos olhos do homem, mas lá fora faz tudo o contrário que você aprendeu aqui. Você não está fazendo um culto racional. Está incoerente, tem uma coisa que não bate. Aí vai dar ruim lá na frente. Ok? E aí o texto fala para nós aqui que até o 11 era a doutrina, era ensinamento, era a base para você chegar aqui no 12, aprender. Primeiro, que do 1 ao 2 aqui a gente aprende o nosso relacionamento com Deus. Então eu aprendi aqui que eu tenho que ser transformado, que eu tenho que ser renovado, que eu tenho que mudar, tenho que apresentar meu corpo a Deus, tentar fazer a vontade de Deus. Não é isso? Então o meu relacionamento com Deus começa a mudar. Então aquilo que eu pensava
Que era Deus, agora já é diferente. Agora eu sei quem é Deus. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, então eu vou fazer conforme a vontade dele. Você olha aí depois, vocês dão uma olhadinha aí, do 3 até o 8, começa a mudar o relacionamento. Veja, primeiro muda meu relacionamento com Deus. Depois ele continua mudando aqui o relacionamento comigo mesmo. Então aquilo que eu fazia agora começa a entrar em conflito e eu começo então a melhorar comigo mesmo. Então eu começo já a ter uma outra visão de como Deus é, eu sei que Deus quer, agora começa a mudar. A minha imagem agora começa a ficar mais resolvida. E aí você vai vendo do 13, aí no capítulo 13, eu gostaria que vocês vissem depois, que até vai mostrar para nós que a gente tem que ser submisso a autoridades. Então eu começo, eu tenho um cargo lá na empresa, mas acima de mim tem um superior. Eu tenho que ter alguma submissão a essa autoridade. Querendo ou não, nós temos um país, e esse país está sendo governado por um homem. Então a gente vai ser submisso a esse homem, às leis. O que acontece? Porque se a gente não obedecer às leis, nós somos punidos, nós somos presos. Então ele vai dando uma lição em todas as áreas do que a gente tem que fazer. E ele vai continuar dizendo que a gente tem que ser até tolerante aos fracos na fé. Porque tem gente aqui que é forte na fé, mas tem muita gente aqui que é fraco na fé. Então eu vou aprender a lidar, qual é a vontade agradável de Deus, perfeita. Vou começar a aprender a lidar comigo mesmo. Eu vou começar a ter esse amor fraternal a outras pessoas. Vou entender, às vezes, quando chegar alguém perto de mim, né? Que eu sei que está mais fraco do que eu na fé. Eu vou tentar ensinar, vou passar para ele tudo aquilo que eu aprendi, a doutrina, o ensinamento de Deus para essas pessoas. Vou ter tolerância maior com outras pessoas, porque tem gente que tem a fé, e aí tem gente que não tem paciência, não aprendeu lá nas bem-aventuranças, em vez de ensinar, coloca fogo no negócio e acaba matando a alma, né? Então tudo isso Deus está ensinando através de Paulo aqui nessa carta. Então por isso que fala aqui que é um tratado teológico muito importante para o nosso aprendizado, porque não vai ficar só na teoria, amados. Tudo que nós aprendemos hoje, até hoje, não pode ficar na teoria. Não pode ficar na teoria. Se você chegar diante de uma pessoa, até de um inimigo que vai falar aqui que a gente tem que... Essa carta vai apresentar aqui até os inimigos. Como é que você vai lidar? Às vezes o inimigo está dentro de casa. Como é que você lida com as pessoas? Como é que você lida com os entes queridos que não entendem? Será que nós estamos tendo tolerância? Será que a gente está tendo inteligência capaz de melhorar esse relacionamento? Nós já estamos aprendendo há tantos anos, aí quando chega uma situação você não consegue compartilhar, não consegue entender, você não consegue colocar em prática. Vocês estão entendendo a importância? Por isso que essa carta, quando chega aqui, ela chega já para que você coloque em prática. Quando chega no capítulo 12 aqui, é para você mostrar a sua humildade, é para você mostrar a sua fidelidade, mostrar os dons que Deus deu para você, a graça, a misericórdia que Deus deu na sua vida, para você colocar tudo isso em prática na sua vida pessoal. Para que a gente tenha êxito lá na frente, para que a gente possa ter um pouquinho mais de paz na nossa vida espiritual. E ele vai falando até o capítulo 16, que é o final, ele vai falando da liberdade do amor, ele vai falando do apostolado, ele vai dando tudo que vocês aprenderam para vocês colocarem em prática na sua vida pessoal. Por isso que a Cida começou orando aqui, que a gente tem que ser verdadeiros cristãos. Porque não adianta tem muitas pessoas que já decoraram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas quando você olha na vida pessoal dessa pessoa, não tem nada que você consiga conciliar com aquilo que ele aprendeu. É a mesma coisa quando a gente vai aprender a dirigir. Você tem a carta, mas não pratica, o que acontece?
Você amanhã bate o carro, esquece tudo, vai pegar o carro, não sabe mais, não tem mais habilidade. E quando a gente tem essa proximidade com Deus, o que acontece na nossa vida? A gente começa a ter mais intimidade com o próprio Deus. E essa intimidade faz com que a gente entenda qual é a vontade, mesmo a vontade de Deus, que a gente sabe que é boa, perfeita e agradável, possa não ser para nós. Até essa renovação, essa transformação da nossa mente muda. Por quê? Porque eu vou olhar para a situação, por exemplo, você quer trocar de carro, quer comprar, mas se Deus falar para você, não é o momento, não é agora, não compra agora. Vai ser agradável a você? Não, porque você tem um sonho, você tem um projeto. Você queria trocar de carro, queria comprar um carro naquele momento. Mas Deus fala, não, calma. Aí você acha que, qual que vai ser a mais perfeita aí? O seu pensamento naquele momento, a sua vontade, ou a vontade de Deus? Então essa transformação que Deus falou aqui, essa renovação aqui, vai entrar no meu entendimento. Opa, peraí, então, Senhor, entendi. Eu não vou comprar agora porque o Senhor falou para não comprar, eu não vou comprar. Eu não vou trocar porque não é para trocar agora. Aí lá na frente, Deus vai te dar algo melhor. Algo que você possa comprar. Porque talvez a gente pense assim, eu vou comprar, eu tenho um dinheirinho agora, eu vou dar um dinheirinho aqui, vou financiar o resto em 60 vezes, eu sei que esse valor aqui eu já calculei, já dá no meu salário. Mas e aí? E se lá na frente der uma dor de barriga? E aí você não honra os seus compromissos. Você não consegue pagar. Aí vem um banco e toma o carro de você. Você perde o que você deu de entrada. Olha só a bagunça que vai acontecer na sua vida. Então não é melhor a gente ouvir a vontade do Senhor? Mas só vou conseguir ouvir a vontade do Senhor se eu for renovado, se eu apresentar este corpo aqui como templo do Senhor Jesus, se eu começar a andar corretamente conforme a vontade do Senhor, eu vou entender quando Deus falar não. E isso em todas as áreas, até na área da doença. Se Deus falar não vou curar você, eu vou entender. Se Deus falar, não é a sua vontade, é a minha. Você quer que a minha vontade é perfeita? Então fica tranquilo. Descanse em paz, que eu vou resolver. E se resolver levar, vai levar. E eu tenho certeza que quando você abrir seus olhos, vai estar melhor do que todo mundo aqui, nessa terra. Então, amados, você vê que quando a gente chega nesse termo aqui, a gente tem que entender o que nós estamos fazendo aqui até hoje. O que você aprendeu até hoje? O que Deus ensinou você até hoje? Qual foi o ensinamento que Deus te deu até hoje? Será que o ensinamento que Deus deu até hoje há espaço para dúvida, como o nosso irmão acabou de mencionar aqui? Será que tudo que nós aprendemos aqui, será que nós temos que ver as mãos furadas de Deus? Será que tudo que nós passamos até hoje, será que a gente não consegue entender que a gente não pode apresentar esse corpo aqui de qualquer maneira? Será que todo ensinamento, por isso que a gente bate muito forte aqui na palavra, por quê? Porque se você não entender isso, se você chegar só nesse capítulo 12 aqui, parece que é tranquilo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente o seu corpo em sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que você vai apresentar algo racional se você não sabe nada? Se você não tem a doutrina? Se você não tem a base? Aí sabe o que acontece? Com muitos aqui, a gente sabe, que há anos e anos na presença do Senhor, e lá fora não apresenta nada que dê para mim falar assim, olha, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Então o culto aqui não está sendo racional. E lá fora muito menos está sendo racional.
Então não adianta ficar também só na doutrina, só na teologia. Por isso que às vezes tem muitos teólogos que ficam só no livro, só no livro, só no livro, só no livro, e não deixa Deus trabalhar. Quando a gente estava vendo uma pregação de um homem aí, meu Deus, isso aqui é famosíssimo aí, e acho que ele ficou só na teologia, mas uma teologia que... Aí ele fala que Deus não é fogo consumidor, que Deus é... Gente, é um homem dito aí, ao olhar dos homens, como a Cida falou aqui, né, de sucesso, um homem vencedor, mas que está levando milhões e milhões para o inferno junto com ele. Então por isso que a gente bate na tecla aqui. Aprendeu? Se você não colocar em prática, enferruja. A gente aprendeu a andar de bicicleta, se a gente não continuar andando de bicicleta, vai ter uns tombinhos, não vai? É assim, amados. É simples assim. A gente lê, compreende o que Deus quer e busca fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, você acha que vai perder? Vocês vão perder alguma coisa? Nós vamos perder alguma coisa? Ou nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar. Amém? Eu não vou me frustrar quando eu não conseguir algo, porque eu sei que é a vontade de Deus. Eu também não vou me frustrar quando eu ganhar algo também, porque eu vou saber manusear aquilo que eu ganhei. Porque às vezes a gente ganha uma bênção e não sabe trabalhar com a bênção. E aquela bênção se torna algo complicado na nossa vida. Então tudo, tanto como você ter ou não ter, eu vou ter, porque fui renovado no meu entendimento, fui transformado no meu entendimento. E eu entreguei minha vida a Cristo Jesus. Então, tudo isso vai dar uma consequência de estilo de vida para mim. Eu não posso mais ser o que eu era antes. Vocês estão entendendo? A palavra está dizendo aqui, vocês aprenderam tudo isso, que é o Evangelho, quais são as boas novas, deram exemplo para vocês. Nós temos exemplo na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, de homens e mulheres que venceram, apesar de todas as tribulações. Então eu também vou vencer em Cristo Jesus. Mas para que eu vença, eu tenho que me transformar, tenho que ser renovado e eu tenho que fazer um culto racional. Eu não posso falar uma coisa aqui e fazer outra lá fora. Aí eu não estou sendo racional. É isso que Deus está falando aqui para nós, nessa manhã. Amém? Nós temos que ser verdadeiros. Eu não posso usar uma carta, eu não posso ser hipócritas, como a gente tem aqui na Bíblia vários exemplos, né? Pessoas que dobram o joelho aí, falam umas palavras lindas, maravilhosas, você até para de orar para ficar ouvindo a pessoa orando. Já não aconteceu isso com você? Às vezes você está orando e a pessoa começa, Senhor meu Deus e meu Pai, e começa a falar, e você fala, eu não sei nem falar mais, agora eu vou ficar quieto, vou ouvir, porque essa oração está tão boa. Aí você para de ouvir, aí quando você vai lá fora, que culto racional é esse aí? Amém? Então a gente melhora o nosso relacionamento com Deus, nós aplicamos toda a doutrina que nós aprendemos até hoje, agora, nesse momento, daqui em diante, nós melhoramos os nossos relacionamentos conosco mesmo, a gente melhora o nosso relacionamento com a autoridade, nós melhoramos o nosso relacionamento com os irmãos que são mais fracos, porque às vezes a gente vê pessoas snobs, né? Aquelas pessoas que olham para o outro e falam, a gente participou de um culto de casamento, a gente está até comentando, e nesse culto de casamento tinha músicos, e nesses músicos aí, parecia que nesses músicos aí tinham grupinhos, então tinha lá uns que, eu toco mais, eu sou, né? Aí e era tipo assim dividido, uma hora um grupinho tocava uma música e depois uma hora o outro grupinho tocava outra, né? E a banda que era para ser um corpo, estava tudo dividido. Aí você notava que aquelas pessoas, um olhava para o outro, sabe aquela risadinha sarcástica? Aqui nessa palavra Deus fala que nós temos que ter tolerância até, né, os fracos na fé.
E acontece, às vezes, você olha para um irmão e fala, caramba, não sabe nem ler. Eu sou... Tem uma oratória aqui maravilhosa, mas não tem mais tolerância. Que prática é essa que você está aprendendo? Que doutrina é essa que você aprendeu que você não consegue colocar em prática? Qual é o ensinamento que você está aprendendo até hoje? Amém? Então todo ensinamento, amados, não é para ficar aqui. Não é para você ouvir o que Deus está falando agora aqui e depois lá fora apresentar seu corpo em sacrifício vivo, sem raciocínio. Eu sei que a gente bate muito nessa tecla aqui para que a gente cresça na graça e no conhecimento, para que a gente não sofra tanto, amados. Quantos crentes nós vemos aí abandonando a Cristo Jesus por coisas que você fica imaginando, meu Deus, por que fez isso? Eu saí da presença do Senhor porque a irmã Cristina olhou meio virado para mim. Eu não gostei do que ela olhou para mim, não vou mais naquela igreja. Eu não vou lá porque o pastor falou que se eu não apresentar um culto racional, quem é ele para falar de culto racional? Se eu posso estar aí lá fora, viver minha vida. Eu não vou mais nessa igreja, não, porque essa igreja está pegando muito no pé. Então, amados, é Deus falando para nós. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer saber qual é a vontade de Deus? Você quer saber se realmente a vontade de Deus é boa, se ela é agradável, se ela é perfeita? Apresenta esse templo aí a Ele. Faça a vontade de Deus. Se entregue verdadeiramente. Não seja um crente aqui e um crente diferente lá na sua casa. Não seja uma pessoa aqui e na frente de amigos a outra. Uma vez, testemunho próprio, e a gente acaba fazendo besteira. Uma vez eu estava conversando com meu cunhado e sem querer, amados, tá vendo? Vocês acham que não acontece com a gente? Acontece. E olha só como Deus é bom. Eu soltei um palavrão, e eu sou difícil de falar um palavrão, mas mesmo antes de conhecer o Senhor Jesus, eu não falava palavrão, era muito raro. Eu joguei bola há muito tempo, sabe, com futebol a gente acaba soltando umas palavras que a gente não quer. Era muito difícil, era muito raro. E nesse dia, não sei porquê, eu falei um palavrão. Não é aquele palavrão escandaloso, mas é palavrão. Então não existe mentirinha, não existe... Era palavrão. E quem passa do meu lado ali, ouve... Minha digníssima. Passou e ouviu. Eu naquela conversa, entusiasmado. Não sei o que. Naturalmente, vocês devem saber a consequência que foi lá. Se ela puxou minha orelha ali naquele momento, imagine Deus, o que Deus estava pensando naquele momento. Vocês estão entendendo? O que eu apresentei ali para aquelas pessoas que estavam me ouvindo ali? O que foi apresentado ali para aquele momento ali? Fernando? Tudo bem, para mim eu achei que não era nada normal, era tudo normalzinho, eu soltei rapidinho. Mas eu apresentei ali naquele momento algo que eu não era. Então a pessoa estava pensando, pastor, nessa igreja eu não vou mais nada. Como é que um pastor solta um negócio desse? Estou falando isso para vocês, amado, porque eu sou ser humano. Estou falando para vocês porque eu estou aqui agora tentando me apresentar a Deus em sacrifício vivo, tentando corrigir tudo aquilo que eu aprendi. Então o que acontece? Eu aprendi, fui corrigido pela minha esposa, fui corrigido por Deus. Na hora, qual que era a minha atitude? A Cida até comentou comigo, era para mim ter falado para o pessoal, gente, desculpa, quero pedir perdão aqui agora, porque eu soltei uma palavra aqui que não era para mim soltar e me peço perdão para vocês. E virar as costas e ir embora. Mais um erro, não fiz.
Então, por isso que é importante a gente aprender aqui, que a gente tem que ser renovado todos os dias, o nosso entendimento tem que ser transformado todos os dias, e a gente não pode. Eu estou numa conversa de pessoas que não eram cristãos, e eu não posso me moldar a essas pessoas. Eu não posso entrar nessa forma. Então, se eu estiver ali contando piadinha, o cara estiver contando piadinha indecorosa, eu não posso, que legal, participar. Eu não posso. Eu vou pedir sabedoria para Deus, vou sair de fininha. Não vou também tacar pedra, né, sair na porrada, não. Vou sair de fininha. Olha, gente, valeu, tá bom. Hoje o meu entendimento é bem maior, bem melhor, graças a Deus. Não é para honra e glória minha, mas eu estou aprendendo e estou tentando fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. Então essas coisinhas pequenininhas que vão nos deixando, tirando da presença do Senhor. Você acha que Deus recebeu esse cordeirinho aqui, falando palavrão? Não recebeu. Eu não fui bem apresentável, eu estava com mancha, estava manco, eu estava com um olho cego, não era um cordeirinho legalzinho. Não fui um cordeirinho legalzinho. Amém, amados? Então é isso que a gente está aprendendo nessa manhã, e que Deus, somente Deus, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, possa nos auxiliar, nos ajudar. Claro, com a nossa força, a gente buscando o entendimento, a gente mergulhando nas Escrituras, para a gente escapar dessas armadilhas que o inimigo coloca diante de nós. Amém? Pode ser pequenininho, eu honro a Deus, assim, eu glorifico a Deus, porque para muitos o que eu acabei de falar poderia ser um escândalo, né? Assim, não sabia que o pastor falou um palavrão, não. Mas eu vou falar para vocês, amados, eu não tenho nada a esconder de vocês. Eu não tenho medo de falar dos meus erros, para que vocês não cometam esses erros na vida de vocês. Amém? Eu sou ser humano, eu cometi esse erro, mas para a honra e glória do Senhor, eu não estou cometendo mais esse tipo de erro. Estou seguindo minha vida, eu não desisti, eu não vou parar, eu não vou deixar de lutar. Eu vou estar sempre em confronto com a minha carne, brigando com a minha carne, para que eu possa transferir para vocês aí a fidelidade das Escrituras, que eu possa transferir para vocês que vocês podem olhar para o pastor de vocês e ver que é um homem de Deus. Amém? Que vocês possam ter certeza de que é um ser humano e ele está nos ensinando, Deus está nos ensinando. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é isso, que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa nos mostrar aí qual é o caminho verdadeiro, que a gente possa entender e colocar em prática. Amém, queridos? Amém.